Nesta aula nós iremos trabalhar com layouts fluidos. Então, primeiramente, crie seu arquivo HTML, sua folha de estilo e link. Aqui eu apenas apliquei o CSS Reset, né? Margin 0, Padding 0, List Style None e Outline None para asterisco, que significa um seletor universal que pega todos os elementos. HTML Body, Background, F1, 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 só para visualizar aqui o fundo cinza, mostrar que o CSS está funcionando. Antes de qualquer coisa, né, quando você vai desenvolver um layout aí fluido, seja ele baseado em um framework ou você pode estar criando aí suas próprias classes, né? É importante que você conheça a meta tag viewport, que ela é essencial para qualquer projeto deste tipo, né? O que seria o viewport, primeiramente, né? Viewport é a área que o seu site irá aparecer. Antes de tudo, é necessário diferenciar dois conceitos. Primeiramente, né, o que é aí a área do site, né, a largura do dispositivo e o que é resolução. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho o meu monitor aqui, e se eu medir esse meu monitor em uma escala real, eu vou ter um valor em largura de pixels, né? Eu vou ter qual é a dimensão em pixels da largura do meu monitor. Só que o que acontece? Eu tenho também como alterar a resolução do meu computador de uma forma que, em um espaço, suponhamos que o meu monitor tenha 1300 pixels, eu posso alterar minha resolução para 800 por 600. Isso quer dizer que a minha resolução terá então 800 pixels de largura. Essa é a minha resolução. Então eu configurei o meu sistema para estar sendo executado com essas dimensões. Isso quer dizer então que eu tenho um tamanho de tela fixo, né, que não varia, né, é algo que é o meu monitor, a especificação técnica, ele foi desenvolvido com esse tamanho, e temos a resolução que é algo variável, que é calculado, né, mediante as configurações do seu sistema operacional. Então, antes de tudo, é necessário se diferenciar, né, o que é aí a sua área de visualização e o que é a resolução. Então, o viewport, né, ela tem como objetivo, essa meta tag, customizar essa área de trabalho, aí, essa área de visualização, definindo uma largura, ou melhor, né, definindo uma resolução inicial para o browser, né? Então, como é que funcionaria isso? Você tem então o viewport, né, que é a área onde vai aparecer o seu site, e através dessa meta tag você consegue informar qual é aí o viewport correspondente. Então, nós temos a sintaxe bem simples, meta, name, viewport, content, e dentro de content nós passamos as especificações. Temos aqui algumas especificações que eu listei aqui abaixo, que vocês podem estar dando uma conferida, né? O IDIF, né, que como qualquer outro recurso, né, relacionado a design responsivo, sempre nós estamos trabalhando com o IDIF, né, o largura é um dos pontos principais, né, quando o assunto é design responsivo. E através desse parâmetro nós podemos configurar através de valores, né, você pode passar valores em pixels. Por exemplo, eu defino que o meu viewport vai ter 320 pixels, então essa é a minha especificação. Já aqui eu tenho um parâmetro, né, que é um texto, né, podemos dizer que é uma constante, que é device tracinho, né, o hífen, o idif, que herda o valor, né, da largura do meu dispositivo. E isso é interessante, né, porque assim você não precisa ficar chutando valores, né, e acabando errando aí com incompatibilidades. Você joga aqui o device width e ele já vai estar se adaptando automaticamente. Temos também, né, o height, que seria a altura para o viewport. Você pode especificar em pixel ou até mesmo pela constante device height, que irá automaticamente informar a altura, né, do dispositivo. Mas é importante, o que acontece, né? É importante você entender o seguinte: quando nós desenvolvemos, a largura sempre ela é estipulada, porém a altura ela é relativa. Como assim? O nosso site ele sempre terá uma largura. Porém, a altura ela é proporcional ao nosso conteúdo, né? Quanto mais conteúdo nós tivermos, mais nós teremos aí de altura. Então, geralmente, quando nós criamos, configuramos, customizamos o nosso viewport, nós não trabalhamos com o height, né? E sim com o width. O width e o initial scale, né? Que seria a escala inicial do viewport.
Costumamos utilizar a escala 1, obviamente, né, para não termos distorções de imagens de elementos. Lembrando que você pode especificar, por exemplo, 1.5, 2, e assim você terá aí um aumento na visualização dos seus respectivos conteúdos. Você pode notar que nós podemos especificar mais de um parâmetro, sendo que os mesmos têm que ser separados por vírgulas. E está aí, ó, bem simples, né, bem prático, como vocês podem notar. E ainda temos o User Scalable, né? Que define a possibilidade de o usuário fazer zoom em um determinado lugar da tela, né? Dando aqueles dois cliques, né? Apertando, batendo duas vezes, né? Tocando duas vezes, né? O touchscreen. Basicamente seriam esses. Nós utilizamos o IDIF, o Initial Scale, para aí criar os nossos viewports na maioria dos casos. Agora que vocês já sabem trabalhar aí com a meta tag viewport, que geralmente tem esse padrão, né? Não há muito do que se fazer aqui, né? É importante que você teste no seu iPhone, no seu tablet, enfim, em qualquer dispositivo que você tenha, você pode fazer uns testes, você terá então os resultados visíveis, né? Assim fica mais prático. Eu não tenho como aqui estar utilizando esses dispositivos em conjunto com a aula, mas é só você testar e o importante é que você entenda que nós sempre estaremos utilizando esse padrão, né? Sendo que no nosso Bootstrap, né, ele coloca aqui o Scale com 1.0, certo? Então, fora isso, nós não temos nenhuma diferença. Podemos aqui apagar todo esse conteúdo aqui. E vamos começar a criar o nosso layout fluido, né? Eu vou colocar aqui como layout de duas colunas para manipular o meu CSS e o meu HTML em conjunto. Vou criar aqui uma estrutura bem simples, né? Uma div, que eu vou dar o nome dela, o ID dela de corpo. Dentro dela eu vou criar aqui uma div com ID topo, uma div com o ID conteúdo e uma div com o ID rodapé. Nós não iremos adentrar no uso de grids por enquanto, visto que nós estamos apenas introduzindo ao conceito de design responsivo, estamos conhecendo, né, refletindo um pouco, vendo o que seria o layout fluido, né, fazendo uma revisão para aqueles que já cursaram tables. Nós não iremos entrar em criação de um projeto, né, com o CSS puro aqui. Nós iremos em todos os nossos projetos responsivos utilizar como base frameworks, né, principalmente o Bootstrap. Então tá aqui. Temos então o div ID topo, ID conteúdo e ID rodapé. Basicamente, o que nós podemos fazer aqui por hora, né? O corpo terá uma largura de 100%. O nosso topo, por exemplo, ele pode ter uma largura de 80% e ter margem zero alto. Isso implica que ele vai ter 10% de margem à esquerda e 10% à direita. Depois temos o conteúdo. Conteúdo é a mesma coisa, né? Então você pode pegar aqui e fazer um estilo múltiplo. Conteúdo e o rodapé também. Todos os três terão essa configuração. Aí isso aqui que acontece. O meu topo, só vou colocar aqui um background nele. Vou colocar aqui um preto no meu topo. Meu conteúdo, eu vou colocar um background de cinza. No meu rodapé, colocar um background laranja. Ok, vamos testar isso aqui. Você vê que não apareceu nada, né? Você fala, Bruno, onde você errou no código? Onde é que eu errei aqui, né? Você nota que não apareceu nada porque nós não temos conteúdo. Quando nós não temos conteúdo, nós temos que informar um height para cada campo, né? Então vamos supor que o meu height aqui do topo seja 200 pixels. Observe que os pixels estão sendo utilizados na altura, né? A altura nem sempre ela vai ter que ser em porcentagem, né? Geralmente, na maioria dos casos, nós vamos utilizar a altura em pixels mesmo, ou muitas das vezes nem utilizamos o height, né, para especificar a altura, visto que a altura vai ser determinada mediante o conteúdo que é inserido.
Um dos problemas dos layouts atualmente é o uso do height. Muitos desenvolvedores estipulam uma altura fixa para o determinado conteúdo, só que o que acontece? Conforme o site vai se adaptando, a altura vai aumentando e acaba ficando limitado, o conteúdo fica oculto. Então, opte sempre por evitar o uso de height, né, que seria aí a altura, a menos que você esteja fazendo um elemento que tenha essa altura fixa e não terá variações, certo? Prosseguindo, height para o conteúdo, né, que é algo muito raro. Geralmente o conteúdo é o principal aí que não tem a altura definida, né? Só estou colocando aqui para que ele apareça no nosso exemplo. E vou lá, tá aqui, né? Ó, show de bola. Agora é o seguinte, se eu diminuir, deixa eu pegar aqui meu documento, se eu diminuir, o meu site vai diminuindo junto, olha que interessante, né? Você vê que ele vai diminuindo junto, né? Olha só. Isso aqui é porcentagem, né? A porcentagem ela é relativa à nossa resolução. Isso quer dizer o seguinte: eu estou aqui no meu desktop, eu tenho 1280 de largura, né? 1280 pixels de resolução aqui de largura. Isso quer dizer que 10% é 128, na verdade. Já em um smartphone que tenha 480, por exemplo, os 10% serão 48 pixels. Já em um outro que tem 940, 640, será 64 pixels. Então isso quer dizer que é algo muito variável, é muito relativo, não é uma medida absoluta, é uma medida relativa, é relativa ao nosso monitor. E com isso você tem essa variação que é muito interessante, né? Esse seria o layout fluido, que é o layout que tem aí como base a porcentagem. Mas claro, nós não vamos nos limitar somente a isso. Suponhamos então aqui que nós temos as colunas. Então vou criar aqui uma div class code coluna, né? E eu vou colocar aqui grid 1. Um exemplo. O que acontece, né? Se você tem 12 colunas, suponhamos que você tem 12 colunas dentro desse nosso conteúdo. Você tem que levar em conta que o seu conteúdo, ele sempre será a referência das suas colunas, né? Então, como assim? Vou desenhar aqui para ficar melhor a compreensão. Gosto muito de desenhar, apesar de eu não saber desenhar, né? O objetivo não é desenhar, né? E sim explicar. Então, eu tenho aqui o meu elemento pi, e esse elemento pi, né, eu vou medir aqui que nem a gente mede na mecânica, né? A gente faz tracinho aqui, setinha aqui, né? Claro que não é torto assim, mas beleza. Se finge que isso aqui é uma cota de medida. Então, o nosso container ele vai ter 100%. E os nossos elementos eles vão ser distribuídos aqui dentro, né? O que acontece? Geralmente esses 100% são confundidos com a largura real do nosso objeto, né? Não é assim que funciona, né? Vou mostrar aqui na prática. Nós estipulamos aqui que o nosso conteúdo terá quanto de largura? 80%. Só que esse 80% está sendo referenciado do elemento que está acima deste. Então, nós temos aqui um elemento acima deste, que é a nossa página principal. E aqui o que acontece? Esse nosso elemento dentro desse nosso container, ele tem 80% de largura. Só que internamente ele sempre terá o 100%. Todo elemento dentro de si tem o 100%. Então você tem que se referenciar a isso. Então todo container tem 100%. Todo container tem 100%. E repetindo isso, você entende aonde nós vamos chegar agora. A matemática. A gente utiliza bastante matemática aí para criação de alguns casos, né, mirabolantes aí, responsivos, né? Por exemplo, eu tenho então o meu 100% e quero criar um sistema com 12 colunas. Eu divido por 12. Isso implica que eu vou ter aproximadamente 8,33%, né, arredondando aqui, 8,33% para cada coluna, sem espaçamento algum, eu teria 12 colunas agrupadas, certo? Basicamente seria isso, né? Vamos tentar fazer esse sistema de grid aqui. Então, a classe col ela vai ser um float left com display inline, né, para criar a coluna.
com um height, né? Height de 20 pixels, só para ilustrar, e um background head. E vou criar aqui o grid 1, que como a gente calculou lá, vai dar um width de 8,33, 8,33%, né? Se você quiser colocar mais 333 aqui, que vai ficar bem mais preciso, né? Vou pegar isso aqui, copiar, Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Ctrl C, Ctrl V e vamos abrir isso aqui. E olha só que interessante, nós temos aqui o que? Uma linha, né, que parece ser uniforme, mas não é assim na realidade, né? E o que é isso? São 12 colunas. Olha que interessante, né? São 12 colunas, as quais elas estão dispostas ali no meu container, não é verdade? Aí o que acontece? Eu posso criar aqui uma div, né, que ela possa ocupar duas colunas. A minha grid 2, qual que ela vai ser a diferença? Ela vai ter um background, vou colocar aqui um background blue. E como seria um grid de duas colunas, né? Seria o quê? A largura de 1 multiplicado por 2, né? Então, 16,66666, né? Então, width 16,6666%. Um exemplo, né? E aqui eu poderia então excluir uma div de coluna aqui e usar uma de duas. E olha só, eu tenho aqui agora duas colunas. Então, vá notando que nós estamos aqui criando o quê? Grades proporcionais e fluidas, tá vendo? Então, a gente está criando aqui as nossas grades. Claro que nós não vamos criar nada disso, né? O Bootstrap já vem com tudo, né? Nós estamos apenas aqui mostrando como é que seria esse processo, né, de design responsivo. Só que você vai vendo que o que acontece? Conforme você vai diminuindo o site, esses elementos vão diminuindo e tem uma hora que ele não fica nítido. É por isso que lá no nosso framework ele já tem definido que quando isso aqui chegar a uma determinada resolução, os elementos eles vão diminuir até certo ponto, vão quebrar e vão se empilhar em blocos, chegando aí a um determinado período que eles vão ocupar 100% e se encaixar aí um embaixo do outro, certo? Então, basicamente é isso que você tinha que ter de noção aí sobre layout fluido, né? Essa questão de porcentagem, né? Que o container sempre tem 100%, né? É importante, né, sempre lembrar que o seu container vai ter sempre, né, o seu 100% interior e mediante a isso você pode aí estar encaixando seus elementos da forma que você quiser. Você pode estar aí realizando alguns cálculos, né, dividindo esse seu 100% para estar aí atribuindo seus elementos. E o interessante é que desse 100% você muitas das vezes deriva alguns cálculos matemáticos, como a gente fez, foi aquela divisão, né, 100% dividido por 12, qual seria aí a porcentagem para 12 colunas. Então, geralmente você pode estar trabalhando com regra de 3, né, a regrinha de 3 para cálculo de proporção. Né, o que seria isso? Vou tentar mostrar para vocês um exemplo aqui. E porcentagem mesmo, né? Esse cálculo de porcentagem que a gente viu não seria um cálculo de porcentagem, né, assim, 100%, mas, por exemplo, você poderia estar utilizando a regra de 3 para achar uma porcentagem, né? E assim você tem essa sua conexão aqui, né? Então, e basicamente seria isso, né? Quer ver um exemplo do uso da regra de 3 em conjunto com a porcentagem, né, para obter porcentagem? Seria isso aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho, colocar isso aqui vermelho, deixa eu pôr aqui. Então, por exemplo, se 100% é igual, deixa eu diminuir aqui, se 100% é igual a 500 pixels, por exemplo, quanto seria 200 pixels? Olha que interessante isso aqui. Isso aqui vai ser x, na verdade. Que tal a gente aplicar esse conhecimento agora? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma div conteúdo. Vamos abrir essa div aqui no browser. E vamos pegar aqui esse elemento, selecionar esse elemento, conteúdo. Ele está com 1004 de largura, né? Tá vendo? Ele está com 1004. Você põe o mouse aqui, ó, ele te retorna lá a largura atual. Está com 1004.
Então, vamos ao nosso cálculo aqui. Vou apagar isso daqui, vou colocar valores fixos, né? 1004. Olha só, hein? Olha que interessante. X aqui no caso vai ser o quê? Vai ser o nosso elemento aqui, a porcentagem de um elemento a qual nós queremos uma largura em específico, por exemplo. Então, para quando o 100% for 1004, qual é a porcentagem para 200 pixels? Um exemplo. Então, vou multiplicar aqui 200 por 100, né, e dividir por 1004, que vai me resultar em 20.000 dividido por 1004. Valor de x em percentual. Beleza, vamos pegar aqui 20.000 dividido por 1004. Deu aproximadamente 19,92. Vou anotar isso aqui, ó. Vou colocar aqui o número máximo de casas decimais que eu puder, né? Então, 19.92.031.87.25.09.96 para chegar o mais próximo possível de 200 pixels, certo? Agora eu vou vir aqui nas minhas colunas, né? Vou jogar um BR ou até mesmo uma div class CLR, né? E geralmente essas divs CLRs elas têm o que? Um clear buff, né? E aqui eu colocaria então uma div class regra de 3. Isso aqui, galera, não é muito utilizado, não é claro. Só estou apenas mostrando que você pode chegar em uma determinada situação que esse conteúdo seja útil, né? O width vai ser o quê? Vai ser o nosso códigozinho aqui, nosso resultado percentual, obviamente, com background. Vou colocar aqui purple em um height de 300 pixels. Aqui, vou atualizar. Maravilha, vou inspecionar esse elemento, vamos ver quanto que ele tem de largura. Olha só que interessante, ele tem exatamente 200 pixels de largura. Só que é o seguinte, eu diminuir isso aqui, ele vai diminuir com a mesma proporção. A gente criou aqui um cálculo de proporção. Como assim um cálculo de proporção? Mediante a largura do nosso conteúdo, por exemplo, nosso conteúdo agora está em 875. Se você realizar o mesmo código aqui, se 100% for 875, 19, aqui você vai colocar o quê? Vai colocar aquela porcentagem enorme lá, 19, blá, 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 vai ser igual a x, né? Então a gente vai pegar aqui a calculadora, vamos digitar aquele valor, né? 19,92031.8725.0996. Pegar aqui e vamos o que? Multiplicar isso aqui por 875 e dividir isso aqui por 100. A gente tem 174,30 mais ou menos. E qual que é a largura aqui do nosso elemento? Cadê? Design responsivo. Se você for medir o elemento agora, ele está com 174. Então você vê que a proporção ela se mantém, tá vendo? Então o elemento ele foi aí o que? Você criou aquela proporção para o seu elemento. Então, mediante um determinado valor de largura, você criou uma proporção percentual. Galera, espero que vocês tenham gostado, né? Eu até abordei um pouquinho de matemática aqui, eu gosto bastante. Espero que vocês em um dia possam estar também aí aproveitando, editando, né, esses frameworks, customizando. É legal, né? Vocês conseguem aí ampliar a capacidade do sistema, né, criando novas classes. Então, muito mais do que apenas ensinar a trabalhar com esses frameworks, é interessante mostrar aí também outros conceitos, outras técnicas. Essa aula ficou bem longa, mas bem produtiva. Então, até a próxima.